As diversas modalidades de locução. Vou mostrar para você como é que se faz a locução de um texto publicitário, a locução praticamente de um tutorial, a locução de um texto institucional, de um comercial para vender produtos, também como se faz uma narração esportiva no rádio e na televisão, a diferença, digamos, da entonação, da velocidade, e vou também trazer aí para você ter ideia que na hora de fazer a leitura de notícias também existe todo um padrão mais específico para a notícia e que há diferença de timbres, vozes diferentes. Muitas vezes uma voz acerta para a leitura de notícia, mas não dá certo para um texto de publicidade, por exemplo. Para a notícia uma voz mais impactante, é mais interessante, uma voz mais grave, sempre mais interessante. Eu estou colocando alguns exemplos aí para você. E antes da gente entrar para exibir esses demonstrativos de locução, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal, ativa o sininho aí para você receber também informações. Quando eu publicar, você sempre vai ficar sabendo. Na notícia, a tua voz ela tem que ser mais linear, sem muitas inflexões. E na leitura de uma notícia, você não deve deixar transparecer a sua própria opinião, o seu estado emocional. Você deve evitar falar de forma irônica ou com desdém. O locutor profissional ele precisa entender que há diferenciação entre um comercial, uma propaganda, uma publicidade, de um texto de notícia, de uma narração esportiva, de um programa interativo, um programa de entretenimento com participação de ouvintes. É sempre uma locução específica para cada ramo da locução. É importante, inclusive, no caso da notícia, que você observe o seu padrão vocal, porque existem vozes que são mais apropriadas para a leitura de notícia. Geralmente uma voz mais impactante, uma voz mais grave, e ainda assim você faz uma impostação mais apropriada para a leitura de notícias. A finalidade do locutor noticiarista é causar algum impacto, dar uma certa sobriedade mesmo naquele texto. Então vamos lá. Comprovante de vacinação é exigido de forma aleatória no Aeroporto Internacional de São Paulo, relatam passageiros. Percebe como eu vou ler sem pausa? Comprovante de vacinação é exigido de forma aleatória no Aeroporto Internacional de São Paulo, relatam passageiros. A maioria diz que não precisou apresentar o documento para entrar no país, apenas teste negativo de Covid. Obrigatoriedade foi determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal no último sábado. A Anvisa afirma que medida ainda está em fase de implementação. Um outro detalhe que eu quero falar também sobre essa questão da locução, principalmente a locução de notícias, é que você tem que prestar atenção nas palavras, porque existem palavras trava-língua e existe a cacofonia também, que pode atrapalhar na sua leitura, pode dar um sentido que você não gostaria, caso haja a chamada cacofonia. Tem que ler o texto para conhecer, para se familiarizar com o texto a princípio e depois observar se não existe alguma trava-língua, alguma palavra que possa atrapalhar. E você vai entender por quê, né? Imagine que você está fazendo uma leitura corrida, dinâmica, cadenciada e tem uma palavrinha no meio do texto que trava, que impede que você mantenha o texto linear, a leitura linear. Tem que, às vezes, substituir palavrinhas aí para não atrapalhar na leitura, porque veja que a leitura ela é corrida quase que sem respiração, né? Comprovante de vacinação é exigido de forma aleatória no Aeroporto Internacional de São Paulo. A maioria diz que não precisou apresentar o documento para entrar no país, apenas teste negativo de Covid. A obrigatoriedade foi determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal no último sábado. A Anvisa afirma que medida ainda está em fase de implementação. No rádio eu fiz praticamente todos os horários do rádio, inclusive madrugada, da meia-noite às 4:30 da manhã. Fiz vários programas em todos os horários do rádio. Fiz programa de notícias, programa de entretenimento com música, com participação de ouvintes. Fiz reportagens, fiz entrevistas. Eu só não narrei futebol no rádio. Aliás, a locução da narração de futebol, ela também tem toda uma dinâmica própria, né? Um estilo próprio de narrar. Geralmente com bastante dinâmica,
dinâmica, empolgação, etc. E a locução do rádio é diferente da locução da televisão. No Brasil nós temos excelentes narradores esportivos, tanto do futebol, quanto do basquete, quanto do vôlei, que são os 3 esportes, digamos, mais populares aqui no Brasil. Cada esporte tem, obviamente, alguns termos técnicos que são utilizados. É por isso que é interessante e muito importante, aliás, é indispensável que o locutor que vai fazer a narração esportiva, ele precisa entender das regras daquele esporte. No caso do futebol, além dele entender das regras do futebol, é muito importante que ele entenda o campo, as posições dos jogadores no campo. A gente nota que no futebol profissional, cada atleta, cada jogador, ele tem um espaço limitado ali, ou delimitado, para ele percorrer dentro do campo. É evidente que alguns, aqueles que são mais líberos, aqueles que estão mais livres para poder correr o campo todo, mas existem algumas posições que o jogador precisa se manter por ali, exatamente para cumprir o papel dele dentro do campo. Então é muito importante que o narrador esportivo ele entenda do campo e que ele saiba cada posição específica de cada jogador. Ele precisa narrar de tal forma, principalmente o rádio. A televisão não, é óbvio que não, porque tem a imagem, o telespectador, o torcedor, ele consegue acompanhar tanto a narração quanto ele consegue acompanhar a imagem. Então ele sabe exatamente em que posição do campo o jogador está, quem é o jogador. Então isso tudo facilita. Mas o rádio não, no rádio você está apenas escutando a narração esportiva e você não tem a imagem. Então o narrador esportivo do rádio ele precisa colocar a maior quantidade de detalhes possíveis para que o ouvinte do rádio consiga enxergar o campo, enxergar a partida, enxergar os jogadores, enxergar o lance que ele está narrando. Então é bem mais difícil a narração esportiva no rádio do que na televisão. Eu estou aqui falando da locução, do jeito de narrar. Então note que no rádio a locução é muito rápida. Em média, enquanto nós estamos conversando, nós pronunciamos de 120 a 160. Isso uma pessoa que fala depressa, 160 palavras por minuto, de 120 a 160 palavras por minuto. O narrador esportivo ele chega a 200 palavras por minuto ou até um pouco mais. Então é muita rapidez para exatamente colocar o máximo possível de detalhes durante o transcorrer dos lances, percebe? Então os lances eles acontecem com uma certa dinâmica, uma certa rapidez, né? E ele precisa traduzir tudo o que está acontecendo através das palavras. Então ele tem que localizar a posição do jogador, o lance do jogador e mais algumas outras informações que façam com que o ouvinte consiga enxergar. Por isso que narração esportiva no rádio é mais rápida do que a narração da televisão. Então no rádio seria mais ou menos assim. Esse é um lance que eu inventei, não existe esse lance, tá? Não sou craque nisso não. A dicção, inclusive, precisa ser boa e a articulação também tem que ser muito boa, com muita rapidez, para que você consiga fazer a narração sem tropeçar na língua. Então, seria mais ou menos assim. Agora a bola vai nos pés de Marinho. Marinho caminha um pouco mais, entrega para Robertinho. Robertinho estica para Serginho, que está na ponta esquerda. Serginho cabeceia, devolvendo a bola para Robertinho. Robertinho mata no peito, baixa na grama, penetrou na grande área, driblou, preparou, atenção, chutou, é gol! Mais rápido, né? O rádio é mais rápido ainda. Agora a bola vai dos pés de Marinho. Marinho caminha um pouco mais, entrega para Robertinho. Robertinho estica para Serginho, que está na ponta esquerda. Serginho cabeceia, devolvendo a bola para Robertinho. Robertinho mata no peito, baixa na grama, penetrou na grande área, driblou, preparou, atenção, chutou, é gol! Narrar futebol é uma coisa que eu nunca fiz na vida. É só para você ter ideia que precisa de uma articulação mais aquecida e de tanto narrar, o narrador esportivo, o locutor esportivo, ele consegue desenvolver essa rapidez, né? Tem que falar com rapidez, sem tropeçar na língua, mantendo uma boa dicção, então mesmo que é difícil, né? Agora a bola vai com o Marinho. Marinho caminha um pouco mais, entrega para Robertinho. Robertinho estica para Serginho, que está na ponta esquerda. Serginho cabeceia, devolvendo a bola para Robertinho. Robertinho mata no peito, baixa na grama, penetrou na grande área, driblou, preparou, atenção, chutou, é gol! E na televisão? Televisão é mais devagar um pouquinho. Agora a bola vai dos pés de Marinho. Marinho caminha um pouco mais, entrega para Robertinho. Robertinho estica para Serginho, que está na ponta esquerda. Serginho cabeceia, devolvendo a bola para Robertinho. Robertinho mata no peito, baixa na grama, penetrou na grande área, driblou, preparou, atenção, chutou, é gol, é gol, é gol! E aí o locutor grita o gol, aquele gol mais esticado. Deu para perceber que há uma diferença, uma diminuição da velocidade da narração esportiva do locutor do rádio para o locutor da televisão.
Então, se você quer ser um locutor esportivo, você precisa treinar bastante. O interessante é você ver os lances todos que acontecem, assistir a televisão, de repente gravar ou pegar a partida gravada, prestar atenção no narrador esportivo e mais ou menos seguir a mesma linha. E com isso você vai aprendendo, vai desenvolvendo. Quanto mais você fala, mais aquecida fica a tua garganta, as suas articulações ficam mais soltas, a língua mais treinada e aí você vai ter uma boa dicção durante a narração esportiva. Agora a bola vai nos pés de Marinho. Marinho caminha um pouco mais, entrega para Robertinho. Robertinho estica para Serginho, que está na ponta esquerda. Serginho cabeceia, devolvendo a bola para Robertinho. Robertinho mata no peito, baixa na grama, penetrou na grande área, driblou, preparou, atenção, chutou, é gol. Legal. Deu para entender? Agora eu vou colocar aí uns vídeos mostrando para você uma locução de um texto quase que um tutorial, onde eu estou explicando como é que a pessoa utiliza um determinado produto. É um comercial, porém é quase um tutorial, em que na locução eu tento explicar a maneira de se utilizar aquele determinado produto. Neste vídeo vamos ver como usar Max Fluor. Max Fluor é para ser usado puro, sem diluir na água. O piso pode estar seco, não é necessário molhar. Comece espalhando o produto de maneira que ele fique concentrado igualmente por toda a área. Faça isso suavemente, enquanto o Max Fluor age por cerca de 30 segundos. Não precisa esperar mais que isso. Agora, esfregue para valer. Depois enxague e veja o incrível resultado. Max Fluor é poderoso. Remove a sujeira impregnada por meses de uso, devolvendo a tonalidade original do piso. Max Fluor é a base de flúor alcalino e não mancha, não tem cheiro e não contém ácido na sua fórmula. É limpeza máxima para qualquer tipo de piso. Nós vamos ver na sequência uma locução de um comercial mesmo. Aí é um texto publicitário para vender um determinado produto. Você vai ver como é feita a locução também, que a entonação muda, a inflexão muda. Um cérebro bem nutrido promove a melhora da concentração, mais foco nos seus projetos de vida, maior poder de memorização e aprendizado, mais criatividade, aumento da motivação, melhor habilidade motora, neutralização do estresse e a diminuição de riscos de doenças degenerativas do cérebro. Como nutrir melhor o seu cérebro? É fácil. Tome DEP 1000 Gold e Licopen ZN500, os alimentos do cérebro. Ligue agora mesmo para a Vila Natural, 3402-5000, 3402-5000. Você vai ver também aí alguma divulgação aí de um comercial mais bem produzido, porque não são produtos ou ofertas. Eu digo que as ofertas elas são quase que uma notícia factual, que é o lance que está acontecendo agora. O que é uma notícia factual? Por exemplo, aconteceu um terremoto, então você tem que falar o quanto antes sobre aquilo, senão a concorrência vai sair na frente. Um acidente que ocorreu, enfim, uma explosão que ocorreu, a polícia que apreendeu drogas, então você tem que dar essa notícia o quanto antes, porque são notícias factuais, né? A coisa está acontecendo ali, se você não der a notícia agora, daqui a pouco não precisa mais, porque as pessoas já estarão sabendo por outros meios. Então você vai acompanhar aí alguns comerciais que eu gravei, observa a diferença e já já a gente volta para continuar esse papo aqui. Fazer royalzinho é brincadeira de criança. O royalzinho é gostoso de comer e de preparar. Basta colocar leite, misturar com garfo e levar à geladeira. Rende 8 potinhos e em poucos minutos está prontinho para saborear. Novo royalzinho. Fica pronto brincando. Chegaram os serviços Van Gogh do Banco Real. O nome é diferente porque o conceito também é. Mas não é só com palavras que a gente vai provar isso. Queremos conquistar sua confiança não só oferecendo agências bem decoradas, mas colocando gerentes com mais tempo, dedicação e conhecimento para resolver sua vida financeira. Além disso, oferecemos produtos exclusivos, como atendimento telefônico até às 22 horas, 365 dias por ano, por gerentes que vão fazer de tudo para conhecer você e que podem oferecer soluções diferenciadas de investimentos, crédito, seguros, entendendo suas necessidades individuais. Você acha que já ouviu isso tudo antes?
Só se foi fora do Brasil, onde o conceito Van Gogh vem sendo testado e aprovado. Depois de conhecer esta novidade, você vai ver que merece um atendimento diferente dos outros, principalmente que trate você como uma pessoa diferente das outras. Banco Real, o banco da sua vida. Ele não repara quando você muda o cabelo? Agora vai ter até 40% mais tempo. Mantenha sua cor radiante por até 40% mais tempo do que antes. Vela Colestol. Conseguiu aí perceber a diferença da locução, como a gente faz de forma diferente essas diversos estilos de locução? E agora, para finalizar, eu quero colocar também um vídeo sobre uma locução feita na hora de fazer uma entrevista. Então você vai ver um trecho de uma conversa minha com a Amaury Júnior e também com o Fulvio Stefanini, só para você ver que há diferenças nesses momentos, você tem um outro estilo de locução na hora de fazer a reportagem. Ele dispensa comentários, é um ícone da televisão brasileira, um referencial. Amaury Júnior, hoje, nessa noite belíssima aqui do lançamento do terceiro CD do programa Amaury Júnior, na Livraria Cultura Brasileira aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Amaury, está estampado na sua cara que você está feliz, né? Eu estou feliz porque esse é o terceiro CD. O meu programa tem 25 anos, esse é o terceiro CD. Foi o único que aconteceu. Então eu estou muito feliz porque você só consegue o sucesso em determinados segmentos da tua atividade perseverando, pesquisando, auscultando. Aí eu acho que eu descobri a sensibilidade do público que me acompanha ao longo desses anos. E são músicas dos anos 50 e 60. Eu tenho dito aqui nas minhas entrevistas que foram 2 décadas muito importantes, as de melhor criatividade. Nada se fez de mais importante musicalmente depois de 60, depois de 70. Então eu acho que as músicas têm essa magia, a magia de contaminar, de fazer as pessoas voltarem aos seus bons momentos, para quem já passou dos 40 anos, e com os remixes, contaminar também a nova geração. Então o CD é um sucesso porque agrada a todas as idades. Então, com relação ao CD, essas músicas que fazem parte desse CD, elas são todas escolhidas pessoalmente por você, Amaury? Pergunta para o meu diretor, o Leandro. Se eu responder, eu sou suspeito. O Leandro e a minha equipe brigaram comigo, dizendo assim, imagina, temos que ter coisas contemporâneas. Falei, tudo bem, vocês têm razão. A gente tem que ter coisas contemporâneas, mas não desprezar aquilo que foi o passado, especialmente o passado tão rico em criatividade que foram as décadas de 60 e de 70. Aí entramos num acordo, fizemos uma simbiose e o resultado está aqui. Só que as músicas deles, as contemporâneas, não fazem parte do CD. Olha, só para finalizar, eu estou vendo que você está autografando também os livros, né? Esse último. Eu estou autografando o livro, mas eu estou me sentindo muito mal em autografar o CD, porque eu não sou cantor nem compositor. Nós temos os direitos dessas músicas, mas eu fico um pouco constrangido em autografar em cima de uma obra autoral sobre a qual eu não tive outra participação, senão a de escolhê-la. Então é constrangedor. Mas ninguém quer levar se eu não assinar. Então eu assino, porque tem a economia do CD, senão a gente dança. E é 25 anos do programa, né? 25 anos do seu programa. 25 anos do programa. Esse CD já seria uma espécie de uma homenagem, enfim, uma comemoração? Não, eu acho que foi o primeiro que a gente acertou mão. Eu fiz um com a Sony Music, Encontro na Bandeirantes. Depois fizemos na própria Bandeirantes mais um, que nada aconteceu. É que os CDs brasileiros, você compra um CD por causa de uma música. Eu falei, eu não quero fazer um CD por causa de uma música. Eu quero fazer o CD por causa de todas as músicas. Quando eu identifiquei, através do programa, que as músicas, elas efetivamente eram músicas que sensibilizavam o telespectador, a gente partiu para a compra dos direitos. Então, o CD das músicas do programa é um CD que, eu não diria que integra, que agrade totalmente, mas pelo menos 90% das músicas são músicas que sensibilizam o meu telespectador. Agora aqui na região de Piracicaba, quem está nos assistindo e de repente quer ter o CD, esse CD fantástico, aí, encontra em qualquer discoteca? Está nas lojas de todo o Brasil, a distribuição da Unimar, que é uma boa distribuidora, e qualquer loja brasileira, pelo menos a Unimar me garantiu que
Vamos checar. E fala um pouquinho do seu trabalho, se há alguma novidade, algum trabalho que você está preparando, já está em cartaz, alguma peça, o que está acontecendo na vida do clube? Eu terminei uma temporada agora de um espetáculo chamado Até que o Sexo Nos Separe e estou gravando só o primeiro capítulo da próxima novela das 8 na Globo e depois devo emendar com um personagem que entra em 7 Pecados. Então isso é o que está acontecendo na minha vida, pelo menos por enquanto. E os projetos teatrais que sempre fazem parte da minha vida, eu sempre estou projetando e vendo a possibilidade de montar algum espetáculo. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Eu quero finalizar colocando também é quase uma poesia, não é bem uma poesia, mas é um texto que fala do Dia das Mães, aí você vai conseguir ver também, observar também a interpretação. Então veja que é bem diferente do texto de notícias, do texto de publicidade, essa leitura dessa mensagem em homenagem às mães. E assim, com esse vídeo, eu quero encerrar essa minha live aqui falando sobre os diversos tipos de locução. Mamãe, é de você que escuto a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Você me diz tudo em tão poucas palavras que eu nem sei entender a profundidade com que me diz tudo isso em tão pouco tempo. Ter mãe é de fato uma coisa fascinante. Ser filho é muito bom. E ser filho seu, muito mais ainda. Mãe, o mundo mudou muito. E eu tive que mudar. Mas em nenhum lugar escutei tanta verdade ao mesmo tempo. E nenhum professor teve tanto dom de convencimento quanto você me ensinando a rezar. Me ensinando as primeiras lições da vida. Lembra quando trocava palavrinhas comigo antes de eu aprender a falar direito? Mamã. E você se perdia de contentamento. Lembra, mãe? Só existia você e eu naquele mundo fascinante. E hoje as coisas mudaram. O tempo envelheceu nossos corpos. E eu estou aqui, lembrando a maneira como você falava da vida, o modo meigo de me apresentar ao mundo. Deus estava no centro de tudo. Lembra, mamãe? Deus, tudo era Deus. E eu só entendia Deus sentindo a sua proteção. E Deus era de fato como você. Você era como Deus, somente amor. Só amor. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta, faça a sua inscrição no meu canal, Falante Influente, compartilhe com seus amigos também, deixe um like aí e também ative o sininho para você receber sempre o vídeo quando eu publicar, você sempre vai ficar sabendo.